A revolução da inteligência artificial, ela tá em todo lugar, né? E para quem investe, a pergunta é uma só. Como é que se participa disso? Com tantas empresas estampando as manchetes, a gente fica tentado a ir atrás do barulho. Mas e se a jogada mais inteligente for olhar justamente para onde quase ninguém está prestando atenção? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A história já mostrou pra gente várias vezes que o valor que dura mesmo, muitas vezes, não está no produto final, aquele que fica famoso. Ele está na infraestrutura, naquela parte crítica, quase invisível, que faz tudo acontecer. A gente precisa entender a arquitetura por trás da tecnologia. Então tá, vamos mergulhar fundo nessa tese. E olha, isso aqui não é só uma lista de ações, tá? A proposta é ter uma forma estruturada de pensar em como alocar capital em IA, olhando para 3 pilares que se completam e que juntos dominam a base de toda a economia digital. Vamos começar pela base da pirâmide, o alicerce de tudo. O primeiro pilar é a empresa que fornece o componente mais básico e, ao mesmo tempo, indispensável para qualquer sistema de IA conseguir funcionar. A Micron pode até não ter aquele glamour todo das empresas de software, mas ela é o ponto de partida obrigatório. Sem memória de altíssima performance, a inteligência artificial é só uma ideia no papel. Sabe, é como ter um motor de Fórmula 1, mas sem uma única gota de combustível. Não vai a lugar nenhum. E o ponto mais interessante aqui é a conexão direta. Cada avanço que a gente vê nesses modelos de IA exige um salto na mesma proporção na tecnologia de memória. Os data centers que sustentam essa revolução são literalmente famintos pelos produtos que a Micron faz. Agora, um ponto super importante sobre a relação de risco e retorno. A Micron é a peça mais cíclica desse trio. Isso quer dizer que ela balança mais, tem mais volatilidade. Só que é justamente aí que mora a oportunidade. Quando a demanda por memória explode e passa a oferta, as margens e os lucros da empresa simplesmente disparam. É a aposta de maior alavancagem na virada desse ciclo. Beleza, agora vamos subir um degrau nessa cadeia de valor. Se a Micron fornece o combustível, a próxima empresa é a que de fato constrói os cérebros que movem toda essa revolução digital. Pensa assim, a TSMC é tipo a fábrica do mundo para os chips mais sofisticados que existem. Empresas geniais como a NVIDIA projetam as arquiteturas, mas é a TSMC que tem a capacidade praticamente única de transformar esses desenhos em realidade física e em escala global. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o papel da empresa. Sem a excelência de fabricação da TSMC, os designs de chips mais avançados seriam só teoria. Ela é a ponte, aquela que não dá para contornar entre a inovação e o produto físico que está na nossa mão todo dia. E de onde vem todo esse domínio da TSMC? Vem de uma combinação, olha, que é brutalmente eficaz. A tecnologia mais avançada que existe, uma escala de produção que ninguém mais tem e, talvez o mais importante, décadas de conhecimento acumulado. Isso cria uma barreira de entrada tão alta que, na prática, a torna insubstituível. E agora a gente chega na peça final do quebra-cabeça. A empresa que está no topo absoluto de toda essa cadeia. Aquela que, no fim das contas, permite que todas as outras existam. Olha, a história da ASML é fascinante. Ela não fabrica chips. Ela fabrica as máquinas, que são absurdamente complexas, que fabricam os chips. E não é qualquer máquina, não. São as únicas no planeta Terra capazes de produzir os semicondutores de última geração. É simples. Sem a tecnologia da ASML, a TSMC não conseguiria fabricar seus chips mais avançados. E só para a gente ter uma ideia da barreira de entrada, dá uma olhada nesse número. Cada máquina EUV da ASML custa mais de $200 milhões. Uma máquina. A produção dela é uma das coisas mais complexas que a engenharia humana já fez. A complexidade é tão absurda que simplesmente não tem espaço para aparecer um concorrente. Então, o ponto-chave é esse aqui. A ASML não tem um concorrente. Ela opera num monopólio tecnológico absoluto. Enquanto a indústria precisar de chips cada vez menores e mais poderosos, ela vai precisar das máquinas da ASML. Ponto final. Não tem discussão. Ok, agora que a gente já conhece as 3 peças, vamos montar esse quebra-cabeça. Vamos entender direitinho como essas 3 empresas se conectam e formam um ecossistema que é, nossa, super integrado. O fluxo aqui na cadeia de valor é muito claro. A ASML cria a tecnologia de ponta. A TSMC usa essa tecnologia para produzir os cérebros da operação. E a Micron entra com a memória para que esses cérebros possam, de fato, pensar e rodar as tarefas de IA. Uma depende da outra. É um ciclo que se alimenta. E o que essa combinação toda oferece para uma carteira de investimentos? Ela oferece uma alocação de capital diversificada dentro da mesma tese. Com a ASML, vem a segurança de um monopólio. Com a TSMC,
a estabilidade de um líder estrutural. E com a Micron, o potencial de crescimento explosivo, ligado ao ciclo da memória. É uma forma inteligente de ter exposição a diferentes dinâmicas do mesmo setor. No fim do dia, a tese central é essa. Investir nesse trio não é apostar num aplicativo da moda ou numa tendência que pode passar. É uma aposta racional nos alicerces, naquela infraestrutura que a gente não vê, mas que é absolutamente essencial e que sustenta toda a mega tendência da inteligência artificial. Olha, se a inteligência artificial continuar a redefinir o nosso mundo, e tudo indica que sim, que a gente está só no comecinho, essas 3 empresas estarão inevitavelmente no centro de tudo. A questão que fica não é se a IA vai mudar o futuro, mas sim quem são as empresas que de fato estão construindo esse futuro.